programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho da editora PUC Minas, detalhes de publicações e da atuação cultural. É o que você vai conferir na entrevista de estúdio. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. A editora PUC Minas privilegia publicações de qualidade cultural e editorial. Criada em 2002, faz parte da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a ABEU. Para falar da importância do trabalho da editora, destacar edições, publicações e do suporte que ela dá à comunidade acadêmica, entre outras coisas, eu recebo o professor Patrus Ananias, diretor da editora PUC Minas. Patrus, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. É uma alegria, Bruno, estar aqui com você no espaço na TV PUC. Falando sobre a editora. É um prazer. Patrus, eu queria que você contasse um pouquinho da história e da atuação da editora. Eu não acompanhei diretamente o surgimento da editora. Quando eu terminei o meu mandato como prefeito de Belo Horizonte, no final de 1996, eu voltei para a universidade. Retomei, como fiz agora, as minhas aulas, voltei a estudar, especialização, mestrado, doutorado. E naquela época, por orientação do então reitor, padre Geraldo Magela, recentemente falecido, a que eu quero prestar as minhas homenagens, ele pediu que eu assumisse a presidência do Instituto Jacques Maritain, para divulgar na universidade, na sociedade, o pensamento cristão católico na sua dimensão política, social, né? E acompanhei, então, a partir do Instituto Jacques Maritain, se não me falha a memória, 2001, 2002, quando eu ainda estava na universidade, o surgimento da editora, porque nós éramos vizinhos, o Instituto e a editora, né? Depois, eu pedi licença novamente à universidade, fui eleito deputado federal, fui para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e agora, retornando à universidade, o nosso reitor, o Dom Joaquim Moll, me propôs esse desafio de assumir a editora. A editora tem, Bruno, primeiro uma equipe muito boa, uma equipe pequena de pessoas, uma equipe enxuta, mas de pessoas muito qualificadas. É um grupo de moças assim, muito vocacionadas, né? A Cláudia, a Cida, a Daniele, a Virgínia. Me esqueço de uma aqui, eu tenho o nome dela aqui, rapidinho, vou olhar aqui, vai uma colazinha, tem uma colazinha aqui depressa, a Cristina, Maria Cristina, né? Bom, e fiquei também muito bem impressionado com a qualidade das publicações. A editora tem coisas importantíssimas na área, por exemplo, de relações internacionais, integração da América do Sul, na área de questões urbanas, região metropolitana, sobre Belo Horizonte, sobre infância, juventude, educação, publicações extraordinárias sobre a obra do Guimarães Rosa. O desafio imediato que nós temos hoje na universidade, da editora, é divulgá-la, fazer com que os nossos livros, as nossas publicações sejam mais conhecidas dentro da universidade, e depois em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, e expandindo até mesmo para outras universidades, outros espaços fora do Brasil, né? É esse o desafio que nós estamos enfrentando hoje. Enfim. Patrus, você falou que a editora acaba sendo uma ponte também dentro da universidade com os professores e alunos daqui também, já que ele produz conteúdo acadêmico também, né, professor? Tem alguma alimentação de tema da editora? Olha, eu prefiro trabalhar pelo lado positivo, né? Assim, nunca uma proibição formal, regimental, sinceramente eu não sei se existe. Lendo os documentos, os regimentos, os textos relacionados com a editora, eu não atentei. Eu prefiro verificar o lado onde a editora está se afirmando, né? Ela está se afirmando, por exemplo, no lado das políticas públicas sociais. Editamos agora recentemente uma obra excelente, séria, oportuna, sobre a questão das drogas, especificamente do crack, né? Está até aqui nas suas mãos esse livro aqui, que eu acho uma publicação importante, uma obra consistente, um trabalho muito sério, organizados pelo Luiz Flávio Sapori e pela Regina Medeiros, né? A Regina tem outras publicações conosco também.
muitas publicações boas voltadas também para a questão da infância e da juventude, que é um desafio fundamental que nós temos hoje, como abrir horizontes de esperança, de possibilidades para as nossas crianças e para os nossos jovens, especialmente as crianças e jovens pobres. Temos publicações também muito boas nessa área, como eu disse, na área urbanística das questões das cidades. Você tem em mãos também aí uma publicação sobre das relações internacionais, lançado recentemente, que é esse livro, Os Novos Rumos do Regionalismo e as Alternativas Políticas da América do Sul. Nós temos tido boas publicações. Aliás, a universidade tem hoje um setor, né, um espaço de relações internacionais muito vivo, com professores excelentes, com debates. Então, eu penso que temos publicações também importantes na área do direito, na área da literatura, como eu disse, com foco especial na obra do nosso extraordinário Guimarães Rosa. Eu penso que é por aí que a editora vai afirmando. A editora está dentro de uma universidade católica. Uma universidade católica, como a PUC Minas, tem a missão de afirmar os valores mais altos, mais caros da tradição cristã católica, que são os valores da ética, do compromisso com os pobres, com a justiça social, da inclusão, né, os valores relacionados com a solidariedade, enfim, com a construção de uma sociedade onde os valores evangélicos, a vida, né, a justiça, a solidariedade, a compaixão estejam efetivamente presentes. Então, eu penso que a grande missão da editora é colaborar com a universidade na afirmação destes princípios e valores que até mesmo os não cristãos reconhecem na tradição cristã como uma contribuição à humanidade. Patrus, eu queria que você me contasse um pouco qual que é o público da editora. Ela atende só a comunidade acadêmica ou ela está aberta a todos que quiserem publicar na editora? É claro que uma editora com a vocação da nossa editora tem que falar além da universidade. É claro que nós queremos consolidar um espaço aqui dentro da universidade e nos espaços que compõem a PUC Minas, né? Nos demais campos, para usar uma única palavra, campi, né? Nos campi, enfim, nos espaços de toda a universidade. Mas é fundamental para nós, Bruno, nos afirmarmos também enquanto uma editora que conversa com a sociedade, com outras universidades, com a juventude secundarista, com os movimentos sociais, com as pessoas que trabalham nos movimentos ligados à Igreja Católica especificamente, às igrejas cristãs, nos movimentos ecumênicos, nos grupos de fé e política, nas pastorais comprometidas com a vida, nas comunidades eclesiais de base, com os militantes dos movimentos sociais. Tem uma interlocução alargada, né, com Minas Gerais, com o Brasil, né, dentro da afirmação desses valores. É claro que nós queremos fazer cada vez mais da PUC, especialmente aqui do campus do Coração Eucarístico, mas de toda a universidade com a sua presença em Belo Horizonte, em Minas, o nosso ponto de potência. Exatamente, né? Nosso enraizamento, o nosso ponto de partida. Claro. Inclusive, o reitor já nos disse que está entre as prioridades a construção de um espaço, de uma livraria, que será uma livraria da editora, né? Claro que aberta a outras editoras, publicações, mas o nosso compromisso, em nome da universidade, é uma interlocução com a sociedade. E por isso também ela dialoga com a sociedade através de intervenções culturais, né? De participações em feiras de livro. Eu queria que você contasse um pouquinho disso para a gente. Nós temos marcado uma presença, né, em feiras, atividades. Agora nós temos também alguns desafios, né? Colocando também com franqueza, eu acho que uma universidade católica é o espaço da verdade, da transparência. Quando o reitor, o Dom Joaquim Moll, me convidou para assumir a editora, ele deixou claro que a editora viveu um momento, assim, digamos, de um relativo certo esquecimento, né? Que a editora ela sobreviveu graças ao trabalho extraordinário dessas pessoas que eu mencionei, né? E também de outras pessoas aqui da universidade, o próprio reitor. Mas a universidade hoje, a editora hoje precisa afirmar alguns espaços, né? Um deles, por exemplo, uma relativa à autonomia financeira. Isso é fundamental para que a editora possa cumprir realmente a sua missão, né? É importante, a editora tem o compromisso com a universidade, tem a questão financeira, nós temos que considerar também os superiores interesses da universidade,
mas temos que ter uma editora também que ouse, né? Inclusive que busque também a sua autossuficiência através de publicações, né? Então eu penso que hoje nós temos um desafio, né? Você mencionou a questão das feiras, das exposições. O desafio que nós temos hoje, primeiro, que nós estamos trabalhando, é fazer com que a editora e as nossas publicações tenham maior visibilidade. A questão da divulgação, da presença das nossas obras nas livrarias, né? A interlocução com a sociedade, com os meios de comunicação, o desafio de aproveitarmos melhor, com mais agilidade, as modernas tecnologias, né? Como a internet e outras mais, constitui hoje a nossa grande prioridade. E vinculada a essa prioridade, para que nós possamos também ter um mínimo de mobilidade, já conversamos isso com o pró-reitor, o professor Sérgio Henriot, que vem nos dando um grande apoio, estamos tratando com o reitor, com outros interlocutores e parceiros da universidade, que é essa questão também da editora ter condições também de mostrar a sua cara. E para isso é necessário, é fundamental que nós tenhamos recursos financeiros básicos, né? Patrus, eu agradeço muito a sua presença aqui no Espaço PUC por ter falado da editora, que é um canal tão importante para a gente. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada, Patrus. Obrigado a você também. Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da editora e quiser fazer parte dessa equipe, basta entrar no site www.pucminas.br/editora PUC-Minas. O Espaço PUC fica por aqui, mas você continua conosco pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprises às 8h30 e às 10h30 da noite. Eu agradeço pela audiência e te espero amanhã.